na Band, o maior time do mundo em 76, o placar tá aí na tela, jogada do Dario ali, bem enroscado, deu pro Jair, o Príncipe meteu pra rede, 1-0, agora o segundo gol, ó, Jair, o Príncipe de novo, arriscou de longe, o goleirão do Figueirense aceitou, que feio o goleirão, ainda no primeiro tempo aí, Jair recebeu na área e tocou, o goleiro deu rebote, o Dadá Maravilha não perdoou, 3-0 para o Internacional, agora o segundo tempo, Valdomiro, o catarinense recebeu do Príncipe Jair, invadiu a área e fez o quarto gol do Inter. Não perca a conta não, Colorado 4-0. Era o maior time do mundo na época. Vamos ao quinto gol. Falcão ganhou pela ponta e cruzou rasteiro para Dario fazer. Este gol Dadá nem comemorou, hein? O jogo estava fácil demais, tá vendo? Pela direita aqui, Paulo Roberto Falcão, 7 o Valdomiro, tá aí o Dadá. E agora para fechar o placar, mais um gol do artilheiro Dario. Você viu, ele recebeu de escurinho na entrada da área e bateu rasteiro. Agosto de 76, Inter meia dúzia, Figueirense 0. Há 20 anos, 1976, o primeiro gol, Alexandre para a equipe do Grêmio, fazendo 1-0 no placar. Estamos atendendo os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Um clássico que aconteceu no Campeonato Brasileiro em 1976. Agora o gol de Lula, fazendo 1-1. Da vitória do Internacional de Porto Alegre, estamos atendendo aos nossos amigos que escreveram de Cruz Alta. São 62 cartas da cidade de Cruz Altas, do Antônio Ferreira, lá da cidade de Cruz Alta, e seus amigos solicitando a representação de Internacional e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Você viu Alexandre fazendo 1-0 para o Grêmio. Olha que golaço, hein? Gol espetacular da representação do Internacional. Você viu o terceiro gol de Jair. Lula fez 1-1, Jair faz 2-1. Olha que golaço, ó. Foi derrubado o Dadá Maravilha e Lula fecha a contagem. Internacional 3, Grêmio 1. O Inter, você observou, garoto? Vamos nessa gurizada, time do meu coração. Começa o jogo, eu tô nervoso, tô no gigante, torcendo pro glorioso, mas não dá nada, boto fé que ele vai ganhar. Tocando bola, joga bonito, de pé em pé, a torcida vai no grito, chuta agora, faz a rede balançar. Raça colorada, vamos nessa gurizada, time do meu coração. Raça colorada. Este camisa 7 de branco aí é o Tata, que hoje é auxiliar de Muricy Ramalho no Santos. Em 76 ele era jogador do Alvinegro da Vila Belmiro. Já o Internacional contava com o saudoso Escurinho e também com o folclórico artilheiro Dadá Maravilha. Foi um jogão no Morumbi. Curta passagem, recupera Almeida. Recua Bianchi. Edu. Ailton. Olha aí. Não tá não. Saiu para deixar. Atenção lá, vai Tata. Manga dentro dele, ele se apavorou. Já se via que ele estava apavorado. Se livrou, atenção! O melhor futebol do mundo no 13. Ele se recuperou, renasceu no gol perdido, Tata. Numa jogada sensacional, onde a defesa do Internacional se preocupou em deixar Tata impedida. Mas acontece que Tata saiu do impedimento. A defesa, quando quis deixar Tata em posição irregular, já era tarde. O lançamento de Ailton Lira, perfeito lançamento, já havia sido feito. Tata ainda conseguiu perder a bola para Manga, para depois recuperar-se e fazer um gol lindo no Morumbi para muita gente ver. Santos 1, Inter 0. A bola vem a Lula. Novo cruzamento, é perigo ali. O melhor futebol do mundo no 13, Escurinho subiu, cumprimentou e ninguém viu bola. E nós chamávamos atenção para esse fato, que Escurinho é um excelente cabeceador e era uma boa substituição no Internacional. No primeiro lance ele foi lá e conferiu. Escurinho coloca no placar do Morumbi, 1 para o Santos, 1 para o Inter. Minelli jogou então com as duas substituições que a lei lhe permite. E o que lhe parece, Maltoni? O Minelli, segundo a primeira observação, ele queria sair para o empate. Depois ele já estaria satisfeito com o empate. Aí está Dario, o melhor futebol do mundo
mundo no 13. Saltou e a defesa não conseguiu impedir. Na falha do zagueiro central Neto, que subiu com Dario, não tocando na bola. Dario no seu costado bateu de primeira na pelota fazendo 2 para o Internacional, 1 para o Santos e a virada. Batista. Carrega bem. Grande jogador, escurinho para o terceiro aí. O melhor futebol do mundo no 13. 3-1. Escurinho ficou só à frente do gol com a defesa do Santos olhando a jogada do Internacional. 3-1 e desse jeito a coisa vai mal. Mais Internacional, Valdomiro recebe na ponta e ajeita para a chegada do meia Jair o Príncipe, que bateu rasteiro, não deu para o goleiro do Rio Branco do Acre em 76 do Beira-Rio. 1-0 para o Colorado. Agora o Valdomiro cobrou, você viu, o escanteio, o chileno Figueroa fez de cabeça. O Deus Figueroa. 2-0 para o Inter. Na época eu acho que o Internacional era o maior time do mundo. Fechando o placar, Cláudio Duarte levantou, o zagueiro falhou, o Escurinho marcou de bicicleta, hein? Final no Beira-Rio no dia 29 de setembro de 76. Internacional de Porto Alegre 3, Rio Branco 0. Eu insisto, na época ninguém era melhor do que o Inter do mundo. Essa gurizada, time do meu coração. Começa o jogo, eu tô nervoso, tô no gigante, torcendo pro glorioso. Mas não dá nada, bota o pé que ele vai ganhar. Tocando a bola, joga bonito. Na estreia da segunda fase contra o Inter, Lula recebe de Valdomiro e encobre o goleiro Renato. Carlos Alberto coloca no pé de Erivelton, que empata para o Flu. Colorado, chuta agora e faz a rede balançar. Inter, raça colorada. Inter, vamos nessa gurizada. Inter, time do meu coração. Time do meu coração. Escurinho, Falcão. Raça colorada. Vamos nessa gurizada. Time do meu coração. Começa o jogo, eu tô nervoso, tô no gigante, torcendo pro glorioso. Mas não dá nada, bota o fé que ele vai ganhar. Tocando bola, joga bonito, de pé em pé, a torcida vai no grito. Chuta agora, faz a rede balançar. Raça colorada. Vamos nessa gurizada. Time do meu coração. Raça colorada. Para o jogo Inter 2, Caxias 0, 1976, Campeonato do Rio Grande do Sul. Em todos os times onde jogou, Dadá Maravilha fez os seus gols. E mais um de cabeça, ó, no embola danado, dentro da área do Caxias. Jogo pelo Campeonato do Rio Grande. Vacaria. Lula e Arouca. Foi boa do Lula, hein? Olha a sobra. É o gol do Internacional. Marinho. Falcão de pé esquerdo. Uma bomba numa hesitação da defesa do Palmeiras. Falcão. 1 para o Inter, 0 para o Palmeiras. Aos 4 minutos exatos, 5 minutos exatamente. Pires e Rosemiro passa pedindo. Boa bola para Itamar, que pode virar. Olha o gol aí com o Jorge Mendonça perdendo.
Jorge Mendonça perde o gol mais feito da partida. A jogada de Itamar foi excelente, ele fez o que tem que se fazer, cruzar para trás. E o Jorge Mendonça acabou, eu não vou botar toda a culpa nele, Walter, porque a bola quando chegou no Jorge Mendonça, ela ficou mal no terreno e isso ganhou altura. Por isso que ele pegou muito alto na bola, mas foi o gol mais feito que o Palmeiras perdeu. TV Itacolomi de Belo Horizonte, num serviço duplo para os mineiros. TV Brasília, TV Marajoara, TV Cultura de Florianópolis. E vai haver alteração no Inter para o segundo tempo. Batista foi mandado aos vestiários para começar o aquecimento lá embaixo. Vai entrar no time do Internacional. Provavelmente, Walter, vai sair o Jair. Mas eu acho que, eu não sei não, eu gostaria mais de escurinho ali, viu? Olha o Valdomiro, e gol! Gol de Valdomiro! Numa hesitação, num salto atrasado do Leão. Valdomiro, com uma sorte extraordinária, coloca rente ao poste, telespectadores. Ademir, e a chegada do Figueroa. Lula, e atenção, pode surgir o terceiro gol agora. Lula vai encher o pé, não. Entregou pro Dario, não quis ser egoísta e perdeu o terceiro gol. Ele já viu que o Palmeiras, pelo jeito, não vai marcar até amanhã cedo, porque não consegue, não completa, não complementa, né, Bretas? Fica inadimplente em relação ao gol do Manga. Inadimplente tá boa. Tá boa. É. Pênalti. Pênalti de Figueroa. Dentro da área, líquido e certo. Braços. Não. Errou o senhor José Roberto White. Compromete o seu trabalho tremendamente. O braço de Figueroa, senhores, estava nitidamente para dentro. Deve ser ouvido bandeirinha, inclusive. Compromete o seu trabalho o senhor José Roberto White. Cobra Jorge Mendonça e gol! Acabou saindo o gol de outra forma. Jorge Mendonça coloca magnificamente. Surgiu finalmente a justiça para o time do Palmeiras, senhores. 2 para o Inter, 1 para o Palmeiras. Uma cobrança que saiu chorada, mas chegou lá. Arouca. Itamar inteligente, atenção. Grande de Itamar, pode empatar o jogo. Bateu no pé de Caçapava. Deu azar, Itamar, Walter. Fez a jogada todinha certa, fez uma jogada de centroavante craque. E na hora de bater na bola, ele pegou muito embaixo da bola, jogando muito longe da meta de Manga. O que eu quero dizer aqui a vocês é que o Palmeiras foi campeão paulista, ou é campeão paulista, em 76, mas ele não fez durante todo o Campeonato Paulista e durante todo o Campeonato Brasileiro, durante toda a Copa Brasil, uma partida igual a esta, até aqui. Ademir, a entrada de Pires, olha o Itamar perde o gol certo, porque a bola roçou na perna do Caçapava. Praticamente, Walter, foi o Caçapava quem chutou. Mas é um jogo eletrizante, senhores. Edu, Caçapava errando, o Jorge Mendonça pode marcar, atenção, na trave, incrível o que aconteceu, Manga, mas cada lance monumental, telespectadores, futebol como a gente sonha. Aí está, senhores, o grande jogo. Vacaria. Figueroa já estava à frente, hein? Toque de Lula, Moisés e Givanildo. Vaguinho perdendo para Vacaria. Falcão. Vladimir. Neca e Falcão. Houve mão de Falcão, o juiz apitou atrasado, mas apitou. E apitou certo. O bandeirinha, inclusive, que está com a vermelha, Jarbas de Castro Pedras, ajudou o juiz, Walter, porque o lance foi um pouco confuso. Seguido por Caçapava, tendo Figueroa à frente. Boa de Romeu. Neca, Geraldo vai marcar, atenção, é gol! Geraldo! Corinthians 1, Inter 0. O cruzamento de Romeu. Neca deixando passar. Geraldão! Geraldo tinha perdido agora há pouco.
Este ele não perdeu. E caiu no pé ruim, no pé esquerdo, mas o tiro saiu perfeito. Jogada boa de Neca, penetrando, viu o buraco, foi com tudo. O Romeu pegou a sobra, cruzou bem. O Neca corria, não alcançou, foi bom até. Geraldo pegou a sobra e de pé esquerdo manda 1-0 pro placar. Explode o Morumbi, Walter. É a torcida do Corinthians, alegre. Romeu. Vai enfrentar Figueroa. Neca, Russo. Gol do Corinthians! Russo! Outra vez a coisa começou com Romeu pela esquerda. Romeu, a participação de Neca brilhante, deixando para Russo. Segundo gol, Corinthians 2, Internacional 0. Pelo tanto que o Dario falou, eu escolheria o Moisés, viu? Olha o tiro perigoso e gol! Falcão! Uma bomba igual àquela que ele acertou contra o Palmeiras. Um tiro perigosíssimo, senhores. Partiu dali, não pôde fazer nada, Tobias. O gol do Inter dá um gelo assim em todo mundo. É o Inter sempre perigoso, senhores. Vamos nessa gurizada. Time do meu coração. Começa o jogo, eu tô nervoso. Tô no gigante, torcendo pro glorioso. Mas não dá nada, bota fé que ele vai ganhar. Tocando a bola, joga bonito Colorado. Chuta agora e faz a rede pá. Alves e Cafuringa. Vaias da torcida colorada, procurando intimidar o seu adversário. Cafuringa fez o cruzamento de cabeça. O Atlético chegou lá. Toninho Cerezo de cabeça. A bola veio cruzada de Vacaria pela direita exatamente aos 30 minutos 40 segundos. O gol marcado pelo zagueiro Vantuir. Pulou contra toda a defesa do Internacional. Mais alto que todo mundo no cantinho de manga. Tirou Márcio Batista. O Inter chegou lá. Batista sensacional. 28 minutos, 30 segundos, um tiro forte de fora da área, no ângulo de Ortiz, que pulou e não alcançou. 45 e 35. Dario, Escurinho, Falcão, Escurinho, Falcão. O Internacional chegou lá, Falcão, a cabeçada de Escurinho foi direta no pé de Falcão aos 45 minutos, 45 segundos. Internacional ganha a partida porque não vai mais haver tempo para nada. Falcão, Salvador Colorado, Roberto. Esses dois senhores, um de cabelos brancos e o outro quase careca, ajudaram a escrever um dos mais inesquecíveis capítulos da história do futebol brasileiro. Eles comandavam o Inter de Porto Alegre e o Corinthians na decisão do Campeonato Brasileiro de 1976. Tanto Minelli quanto Duque lembram com emoção daquela tarde de domingo, 12 de dezembro, quase 18 anos depois. Aquela final foi interessante pelo seguinte: o direito adquirido da final era do Internacional, que tinha feito uma campanha monstruosa, e por problemas políticos ou não, uma treirice até do presidente do Corinthians, e ele queria tirar a final de Porto Alegre. Né? O Matheus deu todos os esforços no sentido de tirar a final de Porto Alegre. Ele não queria jogar em Porto Alegre. Então se criou um ambiente muito hostil para aquela final. E depois o Corinthians levou uma legião de jogadores para o Rio de Janeiro, invadiu o Maracanã, eliminou o Fluminense. E depois eles foram para o Sul, só que o Sul é mais longe, não foram em tão grande número, e encontraram de parte do torcedor gaúcho também uma certa repulsa àquele tipo de comportamento. Então existiram diversas situações muito difíceis entre torcedores antes, durante e depois da partida. Quando fomos para Porto Alegre, nós tínhamos a ideia e a certeza da vitória, mas quando chegamos no Hotel Embu e fomos sitiados pela torcida do Internacional, nós sentimos que a barra estava pesada. Eu tive a ideia de levar a equipe para se concentrar no estádio do Grêmio, que nos colocaria numa situação de isolamento,
daquele burburinho que foi a torcida do Internacional, que não nos deixou dormir. Mas nós fomos desaconselhados, porque o trajeto seria por demais perigoso. E assim sendo, nós ficamos ali mesmo, não dormimos durante a noite, fomos pessimamente recebidos pela torcida e pela diretoria do Internacional dentro dos vestiários. Quando nós abrimos a porta dos vestiários, lá dentro era uma verdadeira, parecia que havia um incêndio, de tanta fumaça que havia lá dentro. No Beira-Rio existem mais de 8 vestiários, e quando houve a queixa de que havia acontecido o negócio, abriram outros vestiários para o Corinthians usar, se quisesse usar, e eles usaram exatamente aqueles que lhe foi determinado. O reservado, a torcida do Corinthians, foi pequeno, a nossa torcida foi massacrada, agredida fisicamente, e muitos deles saíram com ferimentos graves. E ficou muita gente fora também, houve muitos problemas, né? Porque o pessoal do Corinthians entrou no campo muito cedo, e esse vandalismo que o torcedor faz, que usa, começaram a arrebentar as torneiras, arrebentar os banheiros, e depois ficaram sem água, é evidente, porque arrebentaram tudo, o encanamento ficou todo prejudicado, a água foi toda esparramada pelo chão, e ficaram sem água, e foi um caos. E se ganhasse, nós seríamos massacrados até dentro do campo. Eu não conheço na história do futebol mundial alguém que tivesse ganho o jogo e tivesse morrido por ter conseguido a vitória. A bola do segundo gol não transpôs. A bola do primeiro gol não teve problema, porque ela realmente aconteceu. Agora, a bola do segundo gol bateu no pau de cima, bateu embaixo, e ninguém poderia garantir com absoluta precisão que a bola havia transposto a linha de gol na sua totalidade. O segundo gol foi uma falta batida pelo Valdomiro, que bateu embaixo da trave, entrou 30 centímetros, saiu para fora, e o Corinthians não queria que o gol fosse concretizado. Eu sou igual todo e qualquer brasileiro que é supersticioso, que acredita em tudo aquilo que ele supõe que vai levá-los a sucesso, ou alguma coisa que supõe que vai levá-los ao insucesso. O Duque sempre usou muito o negócio de macumba, entende? Então nós combatemos também aquele negócio também foi feito, né? Naquela época nós já usávamos, quando estávamos jogando no Pacaembu e atacávamos contra o portão de entrada, quer dizer, defendíamos no tobogã, então o Tobias, que tinha um chute muito forte, ele já fazia a ligação direta do gol do Corinthians, as cabeçadas do Geraldão, mais ou menos ali na Pequena Lua. E ali o Geraldão ou complicava, ou trombava com os zagueiros, ou desviava a bola para um companheiro. Nós marcamos muitos gols assim. Isso era apenas uma jogada que o Corinthians tinha. Tinha muitas outras feitas pelo Zé Maria, pelo lado direito, pelo Vladimir, que eu lancei a primeira vez no time do Corinthians na Iugoslávia, quando estávamos viajando. O Pedrinho, que era o titular, não pôde jogar, então eu lancei o Vladimir. E ele, com todo o merecimento, teve o destaque que teve. No meio da zaga nós tínhamos o Moisés e o Darcy. No meio do campo nós tínhamos ali o Givanildo, hoje técnico. Givanildo, Neca, que também jogava nesse time, veio de Porto Alegre, foi uma contratação do Corinthians. No ataque tinha o Vaguinho, que era o nosso ponteiro direito, o Romeu lá do lado esquerdo. E de centroavante nós tínhamos o Geraldão, que chegava junto, brigava na bola e não corria de pancada. Internacional, sem medo de errar, desde 75, 76, talvez tenha sido a grande equipe do futebol brasileiro de todas as épocas, porque era um time brilhante para jogar e era um time que jogava com seriedade. Era um time que defendia bem e atacava bem. Tínhamos verdadeiros craques. Nós tínhamos o Paulo Sérgio Carpegiani, que era quem ditava o ritmo da equipe. Nós tínhamos o Falcão, na plenitude do seu vigor, da sua forma física. Dois pontas maravilhosos, o Lula do lado esquerdo e o Valdomiro do lado direito. Punham a bola onde queriam, chutavam de meia distância, chutavam de longa distância, eram inteligentes para jogar, velozes. Um centroavante que fazia gols, o Dario. E nós tínhamos uma zaga de jogadores de porte físico avantajado e com um nível técnico muito bom, que era o Cláudio Vacaria, o Marinho Pérez, o Figueiredo, jogadores acima de 1,85 m e que tinham velocidade, não eram jogadores, eram longilíneos, jogadores de velocidade, tinham recuperação. Então era um time perfeito. E um goleiro excepcional, que era o Manga. Do dia 12 de dezembro de 1976, quando 84 mil pessoas
lotaram Beira-Rio numa tarde de um domingo de dezembro com mais de 30 graus de temperatura. E o nosso convidado de hoje aqui no Globo Esporte, para ajudar a gente a contar um pouco essa história tão bonita de uma decisão marcante do futebol brasileiro, é Valdomiro Vaz Franco. Tava um calor insuportável mesmo aquele dia? Tava um calor, eu acho que no meu entender tava mais de 40 graus. É mesmo, Bruno? 40? 40 Você lembra graus. dos bombeiros jogando? Lembro, daquela parte toda. Você chama de Coreia aqui? Coreia, que na época tinha Coreia, hoje não tem mais. Então aquela parte era tomada todo corintiano, né? E o corpo de bombeiro, quando chegou 1h da tarde, estava jogando água porque estava muito calor. A torcida colorada lotando o Beira-Rio. A Fiel também invadiu o gigante com fé em São Jorge. O clima era de festa. O presidente corintiano Vicente Mateus foi carregado nos ombros. O corpo de bombeiros refrescou a galera, enquanto os repórteres se enrolavam nos emaranhados de fios. Em campo, jogadores históricos. No timão, o goleiro Tobias conversando com Givanildo, Moisés, Russo. Pelo Inter, a segurança do goleiro Manga, tendo ao lado o lendário zagueiro Figueiroa. No meio, o talento de Falcão e Batista. Bom, agora vamos tirar todas as dúvidas. Quem tinha razão, Minelli ou Duque? Quem era melhor, Inter de Porto Alegre ou Corinthians? O Timão, que uma semana antes havia invadido o Maracanã, conseguiu levar apenas 10 mil torcedores ao Beira-Rio. As outras 90 mil pessoas eram da torcida colorada. O Inter tinha a melhor campanha e o artilheiro Dadá Maravilha com 15 gols. O Corinthians trazia a garra e seu principal artilheiro era Neca com 10 gols. Detalhe muito importante. A final de 76 foi apenas uma partida e o Inter, por ter a melhor campanha, tinha o direito de jogar em casa. Tudo pronto, Brasil. A saída é do Internacional. Dario, ao lado de Falcão, ao lado de Batista. E vamos lá, iniciado o grande acontecimento. Cláudio, agora a conversa só com os 11 de cada lado. E aí, Moisés, onde é que está o Figueiroa? Dario, Lula, torcida empurra o Inter, não deu para Valdomiro nem Vladimir. Romeu, inteligente, dividida feia com Cláudio, hein? Falcão na área, Moisés hesitou, Lula, hesitação perigosíssima de Moisés, quase que marca o Lula. Veja então o replay, olha aí, a bola pererecou e subia firme. Geraldão, livrou-se bem de Marinho, cruzamento é bom, Manga, primeira intervenção de Manga. Saiu firme quando estava apenas o Romeu atrás dele. Leva Moisés. Eva, Vaguinho, Ivanildo. Vaguinho vai bem pelo meio, atenção. Manga. O bom tiro do Vaguinho, embora não tivesse saído com muita força, Walter, ainda assim foi uma jogada boa para esquentar o goleiro Manga. Cerca de 150 emissoras de rádio transmitem esse acontecimento. O interior todo do Rio Grande do Sul trouxe. E houve até aquela passagem que daqui a pouco eu conto. Depois dessa descida de Vaguinho, levando toda a pessoal em linha indiana. Romeu, cruzamento é bom, mas está impedido. Vaguinho também, Geraldo. O juiz não marcou, Bandeira marcou. O Bandeira assinalou, Walter, e os dois realmente estavam em condição ilegal na batida da bola. É como se vê no replay agora, mas há uma emissora aí que pediu 11 ingressos. Então o cidadão perguntou, ué, mas vai trazer todos os ouvintes? Descida de Dario. Emissora do interior do Rio Grande do Sul. Onde é que vai o Dario? Ih, podia se machucar numa dessa. Num dia de intensa expectativa, para um jogo que começou atrasado, para um jogo que vai agora já alcançando seus 19 minutos e meio, debaixo de enorme comoção. O jogo caiu um pouco, o jogo não tem aquela velocidade com que começou. É um jogo jogado mais lento, com mais atenção por parte dos jogadores, ninguém está se expondo muito. O Internacional tem o domínio da partida, mas não sabe como chegar lá. Lula.
volta para a Vacaria, que está descendo muito e o Vaguinho não está acompanhando. Vai lá o Russo. Vacaria. Cruzamento é bom. Errou Falcão, tem Valdomiro. É bola! Vejamos o replay, porque realmente com o lance perigo errou Falcão. Veja, senhores. Agora o tiro de Valdomiro. E podemos mudar o ângulo. Aí está. O cruzamento, enquanto a bola não é reposta ao vivo. Vejam o erro do Falcão. E como passou a pelota em rente ao travessão. O Duque dá maior bronca no Vaguinho, dizendo que o Vaguinho tem que acompanhar a Vacaria. Ele não acompanhou, inclusive todo o time protestou pela passividade de Vaguinho nesse lado. Devolveu Vladimir, Romeu. Valdomiro perdendo para Givanildo, que já está com cartão amarelo. Agora a cautela tem que ser maior. Vladimir. Tocou bem para Geraldão. Falta de Marinho. Agora um minuanozinho, suave. Passa aqui por nós, refresca pra gente ganhar um pouco mais de ânimo. Aqui fica arrastada do Caçapava. Essa também podia merecer um amarelo. Fica só na advertência. Geraldão. Ali, cortou Cláudio para Falcão. Rodel recua, mas Cláudio está melhor. Impedimento de Valdomiro, que não me pareceu correto. Não estava não. E o corte foi providencial também do lateral esquerdo do Corinthians, do Vladimir. Com Geraldão. Vaguinho e Vacaria. Boa do Vacaria, que hoje está numa boa atuação, hein? Vaguinho livrou. Pobre Falcão está em todos os cantos do campo. 0-0. 22 minutos primeiro tempo. Caçapava. Falcão. Figueroa. Russo. De centroavante agora. O sol está atrapalhando bastante o goleiro Manga, coisa que não acontece pelo lado de Tobias. É hora do Corinthians aproveitar então. Bem, Vladimir. Foi só na cabeçada, tá certo o juiz. Russo. Marinho teve que apelar e vai levar o amarelo. E o Marinho fica reclamando de uma possível falta que teria feito o Vladimir, que não fez. Mas não adianta reclamar nada. A falta favorece o Corinthians, ele pegou a bola com a mão, levou o cartão. E a falta dá até para chutar no gol, hein? É linha média, hein? Corinthians põe Geraldão e Neca no comando do ataque. Pode cobrar Russo. Romeu, Camagando e distância, Walter. Aqui pelo lado direito, está na cobrança. Vladimir está de ponta esquerda nessa altura. O rebote é de Givanildo e de Zé Maria. Iva. Confiado. O Internacional recuou todo o seu time nesse instante. Vaguinho e Falcão. Romeu vencido também. Cláudio enquanto o Falcão se manda. Olha o Caçapava passando. Valdomiro. E o Caçapava ali. Corinthians recua apenas 8. Com o goleiro. Cortou bem o Moisés. É uma tentativa do Corinthians, eu não sei se é iniciativa do próprio Vaguinho, de permanecer à frente quando o Inter ataca. Batista, Super Zé, Caçapava, o robô. É impressionante esse Caçapava. Tem 40 de lado, 15 de fundo e 93 de altura. E não tem certidão de nascimento, tem escritura. Bateu no Zé Eduardo. Outra bronca do juiz em Givanildo. O Givanildo está se complicando, hein? E pode complicar o Corinthians. Engraçado, o rapaz tão tranquilo. 24,5.
em Givanildo. Houve ali. É exatamente isso, Walter. Houve sim a falta do Marinho no Givanildo. E é um escanteio mais curto, né? Vai cobrar Vaguinho. Todo mundo subindo, o Neca também. A impressão que se tem nesse instante é que o jogo tem que terminar 0 a 0, porque o bloqueio dos dois lados monolítico. Aí o Vaguinho, as voltas com Vacaria. Já recebeu falta de Vacaria. Está utilizando o jogo pessoal para chamar a falta. Neca na área, mexendo-se entre 3 jogadores do Inter. Agora um pouco mais quieto. Duque pede mais uma vez para que os jogadores do Corinthians ganhem as bolas divididas, porque eles estão perdendo. Chega Lula, ele marcou outra falta de Vacaria. Tornozelo do Vaguinho. Cobrança de Zé Maria. Tem Vacaria. Dario e Moisés. Boa de Batista. À direita. Está bem coberto que o Romeu não recuou. Agora apenas. Vem combater Cláudio. Não. Zé Maria tá nela. Com o Falcão. Foi feita feita, hein? Foi feitada. Vamos ver o lance aí, se der replay. Vejam só. Não houve pé alto do Zé Maria. Não houve falta, não. Absolutamente. E o árbitro estava certo, hein, Walter? Hein? O árbitro da partida estava perto do lance. Pois é, o replay mostrou perfeitamente que não é falta. Peitada, jogo de corpo, gente, não é falta. Aí está o replay de novo. O Zé Maria não fez, não usou o braço. O detalhe é a diferença da massa física do Falcão para o Zé Maria. O Falcão bateu no Zé Maria e voltou. Chegou a dar ricochete. Bom, se o problema for massa física, o Zico está perdido, né? Vai cobrar Valdomiro. Falta perigosíssima contra o Corinthians, senhores. Aí estão os dois classificados para a Copa Libertadores de América. Barreira, Moisés Sanela com Dario. Gol de Dario! Subiu pouco, Moisés. Dario vai pro lado do Nico ainda. Atenção ali. Perde por 1 a 0. Ficou com pena do Givanildo. Forçou tanto, a bola bateu nele, juiz. Então ele quebrou o galho. Geraldão. Bem marcado. Super Zé, daí. Bateu no Lula, no Batista. Ainda com o Neca jogada. Bem Figueroa. Saiu flutuando, manda. Vejam, senhores, como ele voa. Cobertura de Zé Eduardo à frente de Lula. E bem, hein? E bem.
campo do Corinthians, gente. Muito baixa a produção de Russo, Givanildo e Neca. Muito baixa. Zacaria. O Corinthians tem alguma chance, mas é muito difícil a parada pro Corinthians. O negócio todo é que o Inter joga bem. Neca para Vaguinho. Na luta com Caçapava, a conversa é difícil, mas sai bem. Ainda Caçapava e Vaguinho. Givanildo. Zé Maria. Falcão, sempre ele. Caçapava. Atrasou para Vaguinho, gol aberto. Vaguinho, bola disputada. A sobra agora com Geraldão. Até parar e virar, perdeu. Essa bola teve chance de entrar, foi muito mal atrasada para o Manga e o Neca quase conseguiu tocá-la para dentro. Seria mais por obra de uma falha da defesa do Internacional que propriamente uma jogada construída pelo Corinthians. E 45 segundos. 1-0 Colorado. Zé Eduardo corrigindo Moisés. Falcão. Batista. Dario na jogada. Falcão. Que reflexo, hein? No que a bola desceu, ele estava chutando. Veja os senhores aí, olha aí. Que rapidez do Falcão. Há uma sirene aí que... O que tem de sirene aqui no Estádio Internacional não está mole, hein? Marinho não foi. Figueiredo bem. Albomiro, Falcão. É o meio de campo. Meio de campo. Russo mancando. É verdade. Qual é o banco do Corinthians, além do Banespa? Aqui é bom. E perigoso do Cláudio. Esse é o ângulo superior esquerdo do goleiro Tobias, né? Banco para o meio campo, Basílio. Gonçalves Belini, Darcy, Basílio e João Paulo. Tem Basílio então. Acertaram a dobradiça do Russo, hein? Ele está com a mão na dobradiça direita ali, dificilmente vai ter condições. Ele está realmente sentindo muita dor. Até o José Roberto Reis foi lá dar uma olhada, ver o que era. Torcida Colorado agora contando até 22. Joga mal, mas não é o mesmo Corinthians flamante que jogou contra o Fluminense, mais acertado. Talvez, inclusive, pela melhor conduta do Inter, que é melhor do que o Fluminense. Na tarde de hoje. Falta contra o Internacional, agora apontada pelo juiz. Sobre Vaguinho. Do Campeonato Nacional, Vaguinho vai cobrar. Vai Zé Eduardo também para a área. Fica só o Moisés atrás. Todo mundo, a defesa adiantou, impedido o Vladimir. A defesa saiu toda, Valtteri, que tem posição ilegal mesmo o jogador Vladimir. Mas essa jogada que o Internacional está fazendo, conforme o Hamilton falou, é realmente muito perigosa. Se não adessa, o juiz não dá, é fogo. Veja os senhores como a defesa se adiantou e o Vladimir apareceu sozinho. Compreendido. Walter, você falou aí da força, terminou. Vai lá, Eli. Termina o primeiro tempo, 1-0 para o Inter. O primeiro lance importante, agudo do jogo que você participou foi exatamente a falta que originou o gol do Dadá, não foi? Abrir para Falcão, no peito foi falta. Saindo da ponta, se caminhando para a falta, o Valdomiro. Eu batia forte, né? E a bola, você bateu pro gol? Bati no gol, claro. E a bola pegou na cabeça do Moisés. E subiu. E subiu e ficou na dúvida o Tubia e o Moisés para ver se o Tubia saiu no gol. E o Dadá, né, se antecipou e cabeceou e fez o primeiro gol. De cabeça! A alegria do time colorado chama-se Dario! O suave
sabor. O sabor para quem sabe o que quer. Em king size de 100 milímetros. Qualidade Souza Cruz. Apanhe um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. Apanhe um sabonete, abro a torneira e de repente a gente sente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. Apanhe um sabonete, é Duchas Corona dando banho em tanta gente. Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente. O primeiro tempo foi normal, do segundo não se pode dizer o mesmo. O jogo foi paralisado várias vezes, o gramado invadido. A Brigada Militar de Porto Alegre precisou agir energicamente para que Inter e Corinthians pudessem terminar a partida. Mas dentro de campo os jogadores se comportaram com dignidade e não houve nenhuma briga. Atenção movimentada. Cortou Dario. Russo. Olha, o nosso trabalho aqui junto ao vestiário do Corinthians está sendo muito prejudicado em razão da polícia militar aqui. A brigada militar aqui. Nós não permitir o nosso trabalho aqui junto ao campo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui também, do lado de cá eles trouxeram esses cães amestrados da brigada militar e também não vão deixar encostar mais ninguém. Estou mandando garrafa agora. Essa garrafa veio lá da geral. Vai cobrar Lula. Tem que ver só as garrafas. Na jogada é Romeu, tem Cláudio à frente e Valdomiro também. Chamou a falta que o Falcão cometeu. Tá aí, deu aso a que acontecesse isso. Zé Eduardo para Russo, Romeu, Zé Maria. O Inter parece que volta para cautela, hein, para segurar o resultado. A impressão inicial que se tem. Ivanildo. A sobra para Geraldo, mas a bola batia na cabeça de Quindineca, né, o Ivan? Bateu sempre. Agora o Ivanildo está colando mais no Falcão, hein? Esse tema jogou livre no primeiro tempo. Russo, Neca, Caçapava o encalço dele. Russo, que levou! E manda fronteia contra a defesa. É uma jogada perigosíssima agora do time do Corinthians, uma penetração muito boa do Russo, que dessa vez descartou de todo mundo do Internacional e abriu pro Meca. 6 minutos e 15. Romeu. Russo. Em Figueiredo, juiz a marcar uma falta de... Foi deslocado o Russo na hora que penetrava. Geraldão vai de espião na barreira. Russo caprichando. Bate o Romeu bem. Na trave. Volta pra Neca. Vem, Valdomiro. Veja que bomba na trave. Mas ele já tinha ido, hein? Há muito tempo. Anima-se o Corinthians. E a sua torcida. Vem, Caçapava. Falcão e Givanildo. E a falta. Sobra Cláudio. Aí Moisés na cobertura. Depois Lula. Falcão e Givanildo. Chegou Zé Eduardo. Batista. Valdomiro. Cláudio. Caçapava. Cláudio. Cercado por Givanildo. Caçapava depois de Valdomiro. Devolve bem. Jogada boa. Costilha de joelho, de menisco, sei lá o quê. Foi uma defesa bem junto à trave feita pelo goleiro do Corinthians, perdendo esse escanteio. Uma defesa difícil, uma posição incômoda, Walter. 1-0 Colorado.
vaguinha à frente, hein? Caçapava, bateu em Zé Eduardo. Caçapava, Lula, toque ligeiro para Dario, lutando com Zé Maria. Dario. Valdomiro. Começa a melhorar de novo o Inter. Caçapava recebeu de Falcão e tocou para Batista, livre, vai Russo, alta sim, necessária e perigosa, a condição da bola. O Batista ia penetrando com realmente perigo enorme para o Corinthians. Então por trás o Russo deu mais na perna dele do que na bola. Olha lá, ele está puxando ainda a barreira um pouco mais para o lado esquerdo da barreira. Vocês estão vendo agora nessa tomada longitudinal, na câmera que está atrás do gol de Manga, como o Tobias reserva o lado esquerdo para ele, olha aí. Agora está bem. Na trave! E não entrou! Na trave não entrou, vamos ver o replay. Incrível, pode 1-1, reclama o gol. O Bandeirinha deu gol, o Bandeirinha deu gol. O Bandeirinha deu gol. Vamos ver o replay aqui, ali. Deu a impressão de ter batido dentro mesmo, vejamos aí. Então o cara volta na Brão. O que chama a atenção dos telespectadores foi a disposição do Bandeirinha. Bandeirinha amarelo, o senhor Luiz Carlos Félix, porque ele de imediato, ele correu para o meio de campo com muita convicção, inclusive obrigando o juiz a ficar em dúvida. O Bandeirinha criou toda essa situação. Ele tem que ter muita convicção para fazer o que ele fez. Tudo aconteceu aos 16 minutos, já vamos para 18,5, vamos ter um grande desconto aí no final. Concretiza-se assim a vitória do Internacional por 2-0. Dario e Valdomiro na cobrança dessa falta. É questão de sorte, a do Corinthians bateu e não entrou. A do Inter bateu e entrou. E o Bandeira viu lá, eu não estou discutindo, evidentemente o Bandeira é um auxiliar, um mero auxiliar. Não vamos também nos reportar a Milton e Ivan apenas ao Bandeira, ele é um mero auxiliar. Ele pode informar, não pode decidir. E ele decidiu, esse que é o problema. Caçapava. Vem Marinho. Marinho e Zé Maria. Olha aí, a coisa agora pode esquentar. Lacaria. Batista. Lacaria. Caçapava. Inter tocando a bola. Boa chegada de Zé Eduardo. Valdomiro. Tocou para Cláudio. Eduardo. Lula. É boa a posição de Lula, atenção. Sabia. Grande tiro do ponteiro esquerdo da seleção brasileira. E grande defesa do goleiro do Corinthians, que atirou-se bem, errou a bola, volta fazendo a defesa da maneira como lhe era mais conveniente. Milton, a coisa está andando e eu, uma vez mais, vou reiterar a minha tese. Eu acho que, esquecido o regulamento passado, o campeonato desse ano, um jogo desse, tem que ser em campo neutro. Tem que ser em campo neutro. Não há condição para se fazer num campo, nem tanto no campo de um nem do outro. É um campo neutro, é a melhor hipótese viável para a realização de um jogo de tamanha envergadura. É um jogo demais para um estádio de uma das equipes. Mas aí os presidentes não vão soltar porque não dá dinheiro, não é comercial. Eles põem o interesse comercial acima de tudo. Se levar esse jogo lá para o Rio de Janeiro, vai dar metade, talvez até metade dessa renda que deu aqui. Mas discordo frontalmente. Maracanã, meu bem, é o maior palco do mundo. Maracanã escolhe a torcida do Corinthians, a torcida do Colorado e a torcida carioca que gosta de um grande espetáculo. Eu penso como você, mas já me eu já defendi com o presidente de tudo
Atenção que o Corinthians vai sair de campo. Atenção, Walter, a notícia dada no microfone da Rede Tupi Televisão em primeira mão. O Corinthians vai sair de campo. Quem falou isso? O doutor Léo, avisado pelo técnico Duque, vai tirando o Corinthians de campo, avisando o Zé Maria. A ordem... Deixa eu falar aqui com o Duque. O que houve, Duque? Eu já dei ordem pro Zé Maria para tirar o time de campo. Tem que tirar o time de campo. Tem que sair o time de campo. Já falei com o Zé Maria, minha coisa feliz. Tem uma falta total de garantia aqui no Beira-Rio. Isso aqui é praça de guerra. Isso aqui no Beira-Rio é praça de guerra. Tem que tirar o time de campo. A torcida tá vendo isso aí. Aí a palavra de Duque também para a Rede Tupi Televisão. Olha o Zé Maria chegando aí. O Zé Maria está chegando aqui. Vamos ver, Walter. Vamos dar a cobertura. O Godoy já esteve lá. Também parece que levando, mas não sei. O Zé Maria está aqui. Deixa eu falar com ele. Zé, para tirada. O que o Zé achou? Vamos ver. O Zé Maria não toma a decisão, Walter. Não é. A decisão partiu com segurança do técnico Duque. Há uma conferência agora dos jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista ali sobre a decisão mandada pelo banco corintiano para a equipe abandonar a partida. E a gente fica sem saber. O Zé Maria está conversando com o Figueroa e com o senhor José Roberto Reich. E nós estamos aqui aguardando acontecimento, sempre em cima do lance e sempre em cima da jogada, Abrão. Olha aqui, o artigo 32 do parágrafo 1º do regulamento do Campeonato Nacional diz o seguinte: uma partida só poderá ser interrompida ou suspensa quando ocorrerem os seguintes motivos que impeçam a sua continuação: A. Falta de garantia. B. Conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. C. Mau estado do campo que torna a partida impraticável ou perigosa. E D. Falta de luz. O parágrafo 2º, atenção, telespectadores, nos casos previstos nas alíneas A. Falta de garantia, C. Mau estado do campo e D. Falta de luz, do parágrafo anterior, a partida só será suspensa se após 30 minutos de interrupção não cessarem os motivos que impediram a sua continuação. E agora o importante é o parágrafo 3º. Quando a partida for suspensa definitivamente por qualquer dos motivos previstos na linha B, ou seja, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, no parágrafo 1º desse artigo observar-se-á o seguinte. Então atenção: A. Se a associação que houver dado causa à suspensão era na ocasião dessa, diga ali. Estou com o Rubens Alcemar, defendendo a federação. O que você vem fazer aí, Rubens? Eu estou fazendo uma mensagem que o próprio governador de São Paulo viu o tape em câmera lenta, marcou mais de meio metro, gol confirmado, tranquilo. A televisão marcou, levei para o governador ver, está tranquilo, está pedindo que haja tranquilidade, para não haver tumulto. A torcida se concentrou mais ainda junto àquele corner e o Cláudio cobre escanteio. Russo afasta. Então já tínhamos decorrido 41 minutos. Os jogadores assumiram, assim, de certa forma, a responsabilidade pelo restante do jogo. Aí o Moisés. Geraldão. Russo. Levou bem. E aí na galega. A sobra pode ser o gol do Corinthians. Geraldo perde o gol certo. Perde o gol certo na perna esquerda. Você disse perfeito, Walter. Perdeu o gol, tinha tudo, não tinha mais ninguém na frente dele, tinha só o Manga. Chutou pela linha de fundo, pela lateral esquerda. Cobrança para Zé Maria. A cabeçada foi do Moisés. 2-0. Cabeceou muito para cima, né? Ivanildo. Para Geraldão. No corte de Figueroa. Geraldão. Tentando passar pelo Marinho. Cruzamento é bom. Zeca não pegou. Gol aberto para Vaguinho. Olha o gol. Geraldo pegou mais em cima. Um pouco antes da risca. Manga. Faz grande defesa. Vejam, senhores, o replay. Como demonstra Manga fora do gol. Contra o ângulo. Grande defesa de Manga, sem dúvida alguma. Ivanildo. Geraldão. Vaguinho. Manga de novo. O Geraldo estava ali nos pés dele. Uma grande
Russo. Concluiu bem. Na trave. A segunda. Que coisa, hein? E o Russo deu de bico, hein, Walter? A bola pegou na trave e o Banga já estava vencido no lance. A equipe vencedora, sendo 14 aos vencedores e 1 para o melhor jogador da equipe perdedora. Estão todos aqui, viu, Walter? Perfeito. Vamos aguardar então o final do jogo. Para esse presente de Natal antecipado. Voltou a Cirene. Zacaria. Vaguinho. Russo. Ivanildo. Bem, Figueroa. Tá jogando Givanildo. Leca e o corte de Caçapava. Zé Maria Vaguinho. Colorado. Já estamos aí pela casa dos quase 60 minutos. Agora é o Manga que não tem pressa. Ele já levou o cartão amarelo por causa dele, hein? Olha o tempo aí, quase 1 hora, tá vendo? E vai mais, né? Teremos ainda mais 12 minutos. Computamos os descontos da paralisação e talvez até um pouco mais. Zacaria. Ivanildo. Vaguinho. Cláudio. O Arthur Wright já consultou seu cronômetro e apita agora. Está encerrada o Internacional. É bicampeão nacional de futebol ao derrotar a equipe do Corinthians por 200-0 na finalíssima aqui no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. A torcida está invadindo o gramado para pegar camiseta, sunga. Mas deverá permanecer. Tem muito jornalista aí, torcida até que não tem, Breno.